E uma pessoa diz que, simultaneamente ao nosso trabalho interno, nós não deveríamos também estar bem atentos com a formação do nosso caráter? Quando a gente começa esta busca e a gente pergunta também, me mostre os meus defeitos, me mostre onde estão os meus erros. É ao contrário das pessoas normais, que quando você mostra um erro dele, ele fica zangado. Aqui é o contrário. Aqui você pede para que teus erros sejam mostrados. Você pede lá dentro, para o teu centro. Você pergunta, quais são os meus defeitos? Me mostre os meus defeitos. Eu não quero encobrir os meus defeitos. Eu não quero mascarar os meus defeitos. Eu não quero me iludir. Eu quero saber quais são os meus defeitos, mas eu quero saber mesmo. Eu quero saber quais são os meus erros. Ah, é simples. O eu interno faz você encontrar alguém ali que te diga tudo isto. É simples. Se ele quiser, e se ele não quiser dizer diretamente, você encontra um ali na porta que já diz, olha, você é isto, isto, isto e aquilo. Te mostra, te mostra. Aí precisa ver se você quer mesmo saber ou se você vai ficar sensibilizado. Aí não tem jeito de trabalhar o caráter, porque para começar a trabalhar o caráter, você precisa saber que humanamente você é isto que é. E aí precisa ser alma, precisa ser espírito, precisa ser mônada, precisa ser eu interno. Assim que vai se trabalhando o caráter. Porque caráter não tem nada a ver com espírito. Caráter não tem nada a ver com alma. Caráter é nível terra. Caráter é coisa da personalidade. Então, se você não quer saber dos seus erros, se você não quer saber dos seus defeitos, você vai ficar, no mínimo, com um caráter não muito forte, no bom sentido. Você vai ficar um caráter um pouco descaracterizado. Agora, se você quer saber quais são os seus erros, se você quer que te digam os teus defeitos, aí seu caráter vai mudando. Aí seu caráter vai sendo trabalhado. Mas isso é nível de personalidade. E é bom que se viva isto. Porque se não estiverem resolvidas as coisas neste plano, não é muito provável que você entre no conhecimento de algumas qualidades da sua alma, né? Porque você pode dizer quais são os meus defeitos, quais são os meus erros. Posso perguntar para qualquer um aqui, alguém há de me dizer alguma coisa. Qualquer um de vocês pode me dizer isso, pode me mostrar alguma coisa. Não vão mostrar tudo, mas vão mostrar alguma coisa, já é um começo. Aí começa a trabalhar o caráter. Agora, se não quer saber disto, aí o caráter está aí, com aquilo que você desenvolveu nas encarnações passadas, mas não passa muito disso. E aí, quando você pergunta realmente o que eu sou, onde devo estar, o que eu devo fazer, lá para dentro, o seu caráter vai sendo trabalhado. Vai sendo trabalhado porque você vai sendo posto em situações que mexem com o teu caráter, você vai sendo posto em contatos que exigem do teu caráter certas coisas, aí a coisa vai mudando, aí a coisa vai se construindo. Mas a base não é aqui no nível da personalidade só, não. A base é mesmo a busca desse núcleo profundo, desta coisa lá dentro. Aqui diz, eu peço que os meus defeitos sejam conhecidos e que eles emerjam para eu poder trabalhá-los, mas nada acontece. Existem aspectos nossos que estão sob o controle da alma ou da mônada. Porque pode ser que a personalidade ou que o eu consciente tenha que ser trabalhado para conhecê-los. Por isso que a gente disse, quais são os meus defeitos, quais são os meus erros? E às vezes não vem resposta do jeito que a gente quer. Porque a gente não está preparado
como personalidade, a gente pode não estar preparado como sistema nervoso para conhecer os próprios defeitos completamente, nem os próprios erros. Então você pode sinceramente fazer esta pergunta e não ter resposta. A resposta que você vai ter é que a sua personalidade, os teus corpos, o teu sistema nervoso vai sendo preparado, vai sendo trabalhado de alguma forma para que você venha depois a saber disto. Muitas vezes nós temos um defeito lá em arquivo, ou temos uma qualidade também em arquivo, mas a energia ou os raios da nossa personalidade não são harmoniosos nem com aquele defeito, nem com aquela qualidade para poder usá-los e transformá-los. Então, eu posso ter a personalidade em certos raios, numa determinada encarnação, ou numa determinada época da minha encarnação. Esses raios são incompatíveis com a energia do meu defeito. Então ali vai fazer um conflito danado. Ou aqueles raios são incompatíveis, aqueles raios não poderão manifestar as minhas qualidades, certas qualidades. Então, o eu interno não manda este conhecimento para o consciente, muitas vezes porque a energia da personalidade não é adequada. Muitas vezes a mente até compreenderia ouvir um defeito, mas a energia da personalidade como um todo não suporta aquilo. Então aquilo tem que ser adiado, ou tem que se esperar que a energia da personalidade mude, que a energia da personalidade se transforme, ou que mude o raio da personalidade. Aqui tem sempre perguntas, e tinha uma hoje, que tinha uma pergunta assim: a gente vê falta de caráter aqui dentro. Ninguém fala nada? Quando a pessoa tem estrutura, se fala. Mas se ela não tem estrutura, você tem que esperar que o raio da personalidade dela mude. Você tem que esperar que a situação da alma dela seja outra. Para você colocar, desculpem o termo, o dedo numa ferida. Para você colocar o dedo numa ferida de uma pessoa e para ela ver, claro, precisa que ela tenha estrutura. E naquele momento a personalidade pode não ter. A mente pode não ter. O eu superior tem que aguardar que mude o raio. Tem que aguardar que aquela estrutura externa esteja num outro ponto. Então vai respondendo de outras formas. Vai dando suporte, transformação, vai dando força. Para uma certa altura, essa estrutura externa fica diante da realidade e finalmente se trabalhar. Então tem todas estas coisas no caminho. E nós precisamos estar muito voltados lá para dentro e dizer, olha, eu gostaria de conhecer os meus erros, gostaria de conhecer os meus defeitos. Eu me entrego, eu me ofereço. E se não receberem resposta, Deus sabe o que faz. Todos esses trabalhos são coordenados pelo ser interno, pelo eu interno. Nada disso é feito num nível evolutivo acima da média. Nada disso é feito sem a coordenação do ser interno do indivíduo. Sem que o indivíduo, lá no seu nível interior, esteja conduzindo isto, esteja levando isto adiante. É uma verdadeira construção isto tudo. Isto é uma construção. Primeiro vai se construindo lá dentro, depois vai se refletindo aqui fora, e nós temos que considerar isso uma totalidade. Digamos que aqui fora, no teu consciente, você não consiga ter esta clareza. Não importa, mas lá dentro você tem, tanto assim que você está no caminho, e você não tem que considerar isso separado. Seja qual for a situação aqui fora, se você se mantém no caminho, é sinal que lá dentro as coisas não estão tão más assim. Então você tem que se considerar unido com aquilo. Você tem que chegar a esta percepção, tem que chegar a esta fé
de que não existe aqui fora e lá dentro. Que isto é uma coisa só. Que você que está vendo dividido. Mas isto é uma coisa só. É a sua personalidade atual é que está vendo isto dividido. Mas isto não é dividido. Se estas coisas tomarem toda a nossa mente e não ficar num nível só, como a história da morte, se essas coisas tomarem toda a nossa mente, se a nossa mente toda ficar imbuída disto, isto funciona. Isto funciona na prática. Eu não sei quantas vezes eu já contei aqui esta história, mas eu vou repetir porque tem muita gente nova. Eu tinha uma amiga que quando lhe mostravam um defeito dela, quando lhe mostravam uma coisa que não era harmoniosa, ela virava para ela e dizia: viu o cavalo? Viu o cavalo? Você viu? Aí, está aí. E quando eu chegava assim, de repente, encontrava ela falando sozinha, eu já sabia o que era. Ela estava falando com o cavalo. Outro dia eu chamei as pessoas de ameba que não gostaram. Me escreveram uma carta. Vê como minha amiga era sábia.